Bom dia, bom dia, bom dia, meninos! Tudo bem? Na aula de hoje a gente vai trabalhar com questões de análise combinatória. Alguns alunos já haviam pedido esse tema, é um tema que vai cair na sua V3 e é um tema que sempre tem na prova do Enem. Não tem muito, mas pelo menos uma a gente pode garantir que vai ter. No ano passado mesmo nós tivemos 2 questões de análise combinatória. Questões simples, tá bom? Aquela questãozinha que você não pode errar. Durante a nossa aula, lembra de fazer aquilo que a gente já combinou? Pause o vídeo depois que eu ler a questão, pega o papel, tenta fazer a conta sozinho. Você vai ver que na maioria dos casos, não há necessidade de você completar o cálculo. Às vezes, só você dar um indicativo daquela formulazinha, usando o combinatório, usando a análise, você já consegue enxergar a solução. Porque é assim que aparece na alternativa. Nem sempre ele exige que você faça todo o cálculo, o que é muito bom. Você só precisa saber qual fórmula aplicar, qual que é a ideia que esse enunciado está sugerindo para você. Não se esqueça de, quando a nossa aula começar, ir lá no fórum e marcar presente. Escreva presente para que eu saiba quem é que está assistindo a aula no horário certo. Ok? Vamos começar com a primeira? Uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva pintada na cor preta, mais 12 vagões de iguais formato e tamanho, numerados de 1 a 12. Dos 12 vagões, 4 são pintados na cor vermelha, 3 na cor azul, 3 na cor verde e 2 na cor amarela. O trem é montado utilizando-se uma locomotiva e 12 vagões, ordenados crescentemente segundo suas numerações, conforme ilustrado na figura. De acordo com as possíveis variações nas colorações dos vagões, a quantidade de trens que podem ser montados, expressa por meio de combinações, é dada por... Você tem aí muitas misturas de combinações, né? Não vou ler cada item, mas peço que você pause o vídeo e analise cada um deles, ok? Primeira questãozinha caiu na prova do ano passado. Quem sabia de análise combinatória amou essa questão, ela foi muito tranquila, porque dá pra gente brincar com ela fazendo aquelas representações, utilizando figurinhas mesmo. Ó, você pode fazer a representação dos 12 vagões, utilizando tracinhos ou como você preferir, né? Temos 3, 6, 9... 12, e aí você vai distribuir as cores aqui. A primeira informação que você tem é que dos 12 vagões, 4 vão ser pintados de vermelho. E aqui a gente já sabe que a ordem não importa, né? Então você percebe que no enunciado nem apareceu o arranjo, que é quando a ordem importaria, né? Só apareceu a combinação. Se a ordem não importa, vamos imaginar que a gente escolheu, por exemplo, aqui esses 4 primeiros. A gente vai pintar todos eles de vermelho. Certo? Vou colocar VM. Todos eles vão ser pintados de vermelho, certo? A gente tem 12 vagões. Dos 12 vagões, nós escolhemos esses 4. Como é que a gente pode expressar isso? Se a ordem não importa e a combinação, a gente pode dizer que aqui nós temos a combinação de 12 vagões em que eu escolhi apenas 4, certo? Faz sentido para você? Beleza. Poderia ter escolhido eles em qualquer ordem, mas vê se você concorda comigo. Se eu já pintei os 4 vagões de vermelho, esses 4 eu não vou mexer mais, eu não vou levar eles em consideração mais aqui no meu raciocínio. Eu vou me concentrar no que a gente ainda tem, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vagões ainda. E aí a gente vem para a segunda possibilidade que o enunciado nos traz, que é dele pintar 3 vagões na cor azul. Certo? Então, olha só, a ordem não importa, vamos imaginar que eu vou pintar de azul esses 3, certinho? Pensa aqui comigo, nós tínhamos agora quantos vagões para escolher? Não eram mais 12, né? Agora eu só tinha 8 vagões, então a minha combinação é dentre esses 8 vagões escolher 3 para pintar. Concorda? Vamos ver o que está sobrando pra gente, ó. A gente já não tem mais 8 vagões. Agora nós temos 5 vagões. Concorda com isso? 5 vagões. Desses 5 vagões, 3 vão ser pintados de verde. Então eu vou ter aqui verde, verde e verde. Bom, vamos pensar. Eu não tenho mais nem 8 e nem 12 vagões para escolher. Eu só tenho a possibilidade de escolher 5 vagões. Então, a minha combinação vão ser desses 5 vagões, sendo que eu vou escolher 3 para pintar de verde. E para acabar, eu ainda tenho 2 amarelos para pintar. Então, eu teria aqui
amarelo e amarelo. A minha única possibilidade aqui seria a combinação desses dois vagões tomando os dois. Como resolver isso agora? Basta multiplicar, não é? Por que eu multiplico? Porque eu poderia ter invertido a ordem de todos eles aqui. A ordem não importa, eles poderiam estar em qualquer lugar. Então aqui a gente vai multiplicar esse e esse. Pausa o vídeo, volta lá naquelas alternativas cheias de combinatórias e verifica onde é que a gente tem essa alternativa. Essa resposta apareceu na letra E. Então a letra E era a nossa resposta correta. E aí, você fez esse raciocínio? Pensou desse jeito? Me conta lá no fórum se você teve algum problema, se você pensou de uma outra maneira, eu quero saber. Tá bom? Vamos ver mais uma do ano passado? Durante suas férias, 8 amigos, dos quais 2 são canhotos, decidem realizar um torneio de vôlei de praia. Eles precisam formar 4 duplas para a realização do torneio. Nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos. De quantas maneiras diferentes podem ser formadas essas 4 duplas? Letra A, 69, letra B, 70, letra C, 90, letra D, 104 ou letra E, 105. A gente tem aqui 2 caminhos que a gente pode seguir para chegar nessa resposta. O caminho que eu acho mais fácil é a gente analisar todas as possibilidades que a gente tem de formar duplas, ignorando o fato de ter canhotos ou destros, certo? O que a gente precisa se concentrar? Temos 8 amigos, 8 jogadores, e eles querem formar duplas, certo? Então vamos pensar, quantas duplas serão formadas? Nós teremos a formação de 4 duplas. Concorda? Aí, o primeiro jogador, vai vir um jogador aqui, ele vai escolher alguém para poder formar dupla com ele. Quantas opções ele tem para poder escolher? Ele é um, né? Dentre os 8. Então, na hora que ele se manifestou para escolher alguém, ele tem 7 amigos para escolher, concorda? Então, aqui a gente tem 7, certinho? 2 pessoas ficaram nessa primeira dupla, não foi? Aqui ficaram 2 pessoas. Aí, mais um jogador vai se manifestar para escolher a sua própria dupla. 2 pessoas estão fora. Restaram apenas 6, concorda? Desses 6, um vai escolher a dupla. Então, agora, nós temos 5 pessoas para ele escolher. Ele tem 5 possibilidades de escolha. E agora, nós perdemos mais 2 pessoas. Já saíram 4 pessoas. Se nós tínhamos 8 amigos, agora quando um jogador for escolher, só ficaram 4, um vai escolher. Esse um tem 3 possibilidades de amigos para escolher para formar a dupla com ele. E aí, outros 2 irão sair, né, que ficaram nessa dupla. E aí, mais um jogador vai escolher, ele vai ficar muito em dúvida. Restaram 2, ele vai escolher a outra pessoa que sobrou, né? E aí, forma a última dupla. Ele tem uma possibilidade de escolha. Se a gente multiplica isso, ó, 7 vezes 5 é 35. 35 vezes 3, ó, 35 vezes 2 é 70, com mais 35, fica 105. Multiplica por 1, continua sendo 105 possibilidades de a gente montar essas duplas, independente da dupla ter destro, canhoto, não importa, ok? Vamos ver agora a possibilidade de a gente formar uma dupla em que os 2 canhotos estejam juntos. Vamos analisar essa possibilidade? Eu tenho esta primeira dupla que vai ser formada por canhotos, ok? Então, vai vir aqui um jogador canhoto e ele vai escolher o outro jogador que é canhoto. Então, ele tem uma possibilidade de escolha. E aí, vamos ver. Saíram os 2 canhotos, sobraram os outros 6 jogadores, não é? Então, vai vir um jogador, eram 6, um se manifestou, ele vai escolher 5. Seguindo a mesma ideia de antes. Aí, a gente vem aqui de novo. Já saíram 4 pessoas nessas 2 duplas, né? Restaram 4. Um jogador vai vir, vai escolher, ele só tem, se são 4, ele só tem 3 possibilidades de escolha, né? E aí, pra gente fechar essas duplas, vamos ter mais um jogador que vai escolher, também vai ficar muito em dúvida, muito difícil a escolha dele. Ele tem um amigo para decidir, concorda? Aí a gente multiplica, 1 por 5 é 5, 5 vezes 3 é 15, 15 vezes 1 é também 15, certinho?
Mas só que esses 15, eles representam aquilo que a gente não gostaria, que é justamente os amigos canhotos juntos em uma mesma dupla. Isso não estava dentro do planejado, concorda? Então, se todas as nossas possibilidades de formar as duplas, independente de ser canhoto ou destro, são 105 possibilidades, eu preciso retirar essas 15. Então, eu vou fazer 105 menos 15. Concorda? 5 menos 5 é 0, 10 menos 1 é 9. Então, nós temos 90 possibilidades de montar essas duplas, ok? Alternativa correta, letra C. Dúvida? E aí? Considerando que as duas caíram no ano passado, qual que você acha que foi mais difícil? Eu acho que essa subiu um pouquinho o nível em relação à outra, né? Mas também uma questãozinha tranquila, né? Comenta comigo se você teve dúvida, tá bom? Vou estar lá no fórum acompanhando e esperando as dúvidas de vocês. Vamos mais uma? Uma pessoa comprou um aparelho sem fio para transmitir músicas a partir do seu computador para o rádio de seu quarto. Esse aparelho possui 4 chaves seletoras e cada uma pode estar na posição 0 ou 1. Cada escolha das posições dessas chaves corresponde a uma frequência diferente de transmissão. A quantidade de frequências diferentes que esse aparelho pode transmitir é determinada por 6, 8, 12, 16 ou 24 frequências. Essa é aquela questão que você lê, para e pensa, devo ter entendido errado, não pode ser só isso, não pode ser só isso. Se você gastou mais de 1 minuto para fazer essa questão, alguma coisa está errada, vamos rever o seu estudo de análise combinatória. Se você não tentou resolver ela, que eu te falei para depois do enunciado pausar e tentar resolver, né? Pause agora e tente fazer. Eu prometo para você que essa questão é facílima. Já fez, né? Vamos fazer juntos então. Olha só, nós temos 4 chaves. Chave 1, chave 2, chave 3 e chave 4. Beleza? Cada uma delas pode estar na posição 0 ou 1. Ela tem 2 possibilidades para estar posicionada. Então, por exemplo, para a primeira, eu tenho 2 possibilidades. Para a segunda, 2 possibilidades. Para a terceira, 2 possibilidades. Para a quarta, 2 possibilidades. Olha só, princípio multiplicativo da contagem. Basta você multiplicar. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2 é 16. 16 possibilidades é o que nós temos. Gente, é muito rápido, não é? Muito tranquila. Alternativa correta, letra D de dado. Dúvida, meninos? Tranquilinha, né? Espero que todo mundo tenha conseguido fazer essa. Vamos ver mais uma? O Salão do Automóvel de São Paulo é um evento no qual vários fabricantes expõem seus modelos mais recentes de veículos, mostrando principalmente suas inovações em design e tecnologia. Uma montadora pretende participar desse evento com 2 estandes, um na entrada e outro na região central do salão, expondo em cada um deles um carro compacto e uma caminhonete. Para compor os estandes, foram disponibilizados pela montadora 4 carros compactos de modelos distintos e 6 caminhonetes de diferentes cores para serem escolhidos aqueles que serão expostos. A posição dos carros dentro de cada estande é irrelevante. Uma expressão que fornece a quantidade de maneiras diferentes que os estandes podem ser compostos é: analise cada um desses itens e vamos procurar a resposta correta. Separando aqui as informações que nós temos, a gente sabe que essa montadora ela vai disponibilizar 4 carros compactos, 4 carros e 6 caminhonetes. Concorda? Nós temos aqui 10 carros e a gente tem informação que terão 2 estandes, certo? Então a gente vai precisar escolher 2 carros, um para cada estande e 2 caminhonetes, uma para cada estande, tudo bem? Podendo misturar elas. Você tem uma informação que é importantíssima no enunciado, que ele te fala que a ordem é irrelevante. Ele está te falando que a ordem não importa. Quando te bate a dúvida, principalmente quando você olha para as alternativas e você vê que tem tanto arranjo quanto combinação, tem gente que dá uma tremida aí sem saber para onde que vai, né? Quando a alternativa vem tudo combinação, igual foi o caso da primeira, fica mais fácil. Mas e agora, qual escolher?
Se a ordem é irrelevante, se ela não importa, é combinação. Você pode pegar tudo que apareceu arranjo e cancelar. Arranjo não serve pra gente nesse caso, ok? Então, pensando em combinação, vamos lá. Nós temos 4 carros para serem escolhidos. Então, eu posso vir aqui e fazer a combinação desses 4 carros. Escolhendo quantos? Eu preciso de 2. Um para o estande da entrada e outro para o centro, não é? Então, eu tenho a combinação de 4, escolhendo 2, certinho? E aí, a gente tem também a combinação das caminhonetes. A gente tem um total de 6 caminhonetes e eu também vou precisar de 2. Então, nós temos 2 caminhonetes para serem escolhidas aqui. E agora, o que eu faço? Pego isso aqui e multiplica, né? Uma possibilidade multiplica pela outra. Acabou? Cuidado, senão você vai lá e marca a resposta correta. Teve um item que apareceu isso, né? Não acabou ainda. Por quê? Eu escolhi um para estar na entrada e um para estar no centro de cada um deles, né? E se eu inverter? Bom, o carro compacto A eu quero colocar na entrada e o carro compacto B eu quero colocar no centro. É esse cálculo. Ah, mas eu posso na hora mudar de ideia. E aí eu escolho colocar o carro compacto B na entrada e o A no centro. Então, eu posso misturar eles, eu posso fazer isso. Então, eu vou ainda multiplicar isso aqui por 2, porque eu posso decidir trocar o meu carro compacto de lugar. Eu também posso escolher trocar as 2 caminhonetes, não posso? Então, eu multiplico por 2 de novo. Dúvida? Onde é que apareceu esse item? Se eu não me engano, ele apareceu na letra C. Certo? Dúvida? Questãozinha rápida também, né? Tranquila? Concorda ou não? Me conta lá no fórum o que você tá achando. Certinho? Vamos ver mais uma? Como não são adeptos da prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando o videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. O campeão será aquele que conseguir o maior número de pontos. Observaram que o número de partidas jogadas depende do número de jogadores, como mostra o quadro. 2 jogadores, 1 partida, 3 jogadores, 3 partidas, 4 jogadores, 6 partidas, 5 jogadores, 10 partidas, 6 jogadores, 15 partidas e 7 jogadores, 21 partidas. Se a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas serão realizadas? Letra A, 64, letra B, 56, letra C, 49, letra D, 36 ou letra E, 28 partidas. Olha só, temos aqui mais uma questãozinha mega rápida, super simples, e eu vou te mostrar 2 possibilidades para você resolver ela. A primeira maneira que eu gostaria que você lembrasse de fazer quando você visse uma questãozinha dessa é aquela que não exige fórmula. É aquela que mesmo quem não se dá bem com arranjo de combinação consegue fazer. Porque basta você usar o princípio fundamental da contagem, que é fazer as multiplicações. Pensa comigo, cada partida ela vai ser jogada por uma determinada quantidade de jogadores, não é? 2? Então nós temos, ó, para o primeiro jogador, para a primeira partida, nós temos quantos jogadores à disposição? 8. Ele vai escolher um jogador para jogar com ele, mas ele tem quantas opções de coleguinhas para jogar? 7. Aí você faz 8 vezes 7, dá 56. Mas não acabou, por quê? Se o Joãozinho joga com o Pedro e o Pedro joga com o João, é a mesma partida, não é? A gente está falando do mesmo jogo, né? Os jogos não são distintos, os dois estão jogando juntinhos, né? Então eu posso vir aqui, pego esse resultado e divido por 2, porque aqui uma dupla está sendo contada 2 vezes, né? Então divide isso aqui por 2. 50 por 2 ficaria 25, 6 por 2 fica 3. Nós temos um total de 28 partidas, certinho? Princípio fundamental da contagem. Agora, falei que ia te mostrar outra maneira de resolver. Você pode usar combinação. Por que dá para você usar combinação? A ordem importa? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Os 2 jogadores estão jogando, não tem uma ordem de prioridade. Eu já te falei que o Joãozinho jogando com o Pedro e o Pedro jogando com o Joãozinho é a mesma coisa, então é combinação. Combinação de quê? Nós temos quantos amigos juntos? 8. Então a gente tem a combinação de 8 amigos. Cada partida vai escolher quantos deles?
2, né? Precisa de 2 pessoas para fazer a partida. Então, aplicando a fórmula de combinação, você tem 8 fatorial dividido por 2 fatorial vezes a diferença deles, né? 8 menos 2 fatorial. Concorda que isso vai dar 6 fatorial? Então, eu vou abrir lá em cima até chegar no 6. Eu tenho 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1, 8 menos 2, 6 fatorial. Posso cancelar esse com esse, né? 8 divide por 2 vai ficar 4. E 4 vezes 7 dá o mesmo 28 que a gente já tinha encontrado, certinho? A alternativa que nos traz essa resposta é a letra E. Dúvida, meninos? Questãozinha rápida e fácil, né? Espero que todo mundo tenha conseguido fazer ela antes de mim. Vamos ver a última questão de hoje? Uma empresa construirá a sua página na internet e espera atrair um público de aproximadamente 1 milhão de clientes. Para acessar essa página, será necessária uma senha, com formato a ser definido pela empresa. Existem 5 opções de formato oferecidas pelo programador, descritas no quadro, em que L e D representam, respectivamente, letra maiúscula e dígito. Analise as 5 opções que nós temos no quadro. As letras do alfabeto entre as 26 possíveis, bem como os dígitos entre os 10 possíveis, podem se repetir em qualquer das opções. A empresa quer escolher uma opção de formato cujo número de senhas distintas possíveis seja superior ao número esperado de clientes, mas que esse número não seja superior ao dobro do número esperado de clientes. A opção que mais se adequa às condições da empresa é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta ou a quinta opção. Nessa questão, a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho do que nós tivemos nas outras, mas essa é uma questão que não te exige nenhuma fórmula. Para quem tem problemas com fórmula, essa é maravilhosa. Essa, a gente vai utilizar simplesmente a ideia do princípio fundamental da contagem, que é a gente multiplicar, ok? Agora a gente precisa analisar qual é a quantidade de senhas que nós podemos ter. A gente pode considerar aqui, de acordo com o enunciado, que o número de senhas ele deve ser maior que 1 milhão, que seria o total do público que eles esperam atingir. Mas ele tem que ser menor ou igual a esse dobro. Quando ele me diz que não pode superar o dobro, ele está querendo me dizer que o número de senhas pode ser menor ou até mesmo igual ao dobro de 1 milhão, que seriam 2 milhões. Concorda? O nosso número procurado está aqui no meio. Agora a gente tem que analisar alternativas. Já te falei muito sobre isso. Você não tem a necessidade de fazer todos os cálculos. Você pode sim seguir seu instinto, seguir o que o seu coração te manda e olhar elas e testar uma ou outra, no máximo 3. É uma opção. Agora, se você está com tempo, você vai ver que aqui o cálculo não é um cálculo muito grande. A gente pode procurar caminhos que nos ajudem, tá? Então, dá pra gente passar pelas 5 se você quiser. Se tiver com tempo, dá pra passar. Eu vou fazer cada uma delas, certo? Então, vamos lá. A primeira possibilidade, ela envolve uma letra e 5 dígitos numéricos, não é? Então, quando eu escolho uma letra, eu tenho 26 possibilidades, concorda? Agora, para escolher o primeiro algarismo, eu tenho 10 possibilidades. Para o outro, 10. Para o outro, 10. Para o outro, 10. Para o outro, 10. Eu tenho 10 elevado a 5, concorda? 26 vezes 10 elevado a 5. O bom de multiplicar por potências de 10 é que basta acrescentar os zeros, né? Eu teria aqui o número 26 acompanhado de 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, ó. Contou aqui e aqui. Olha quanto que eu tenho. 2.600.000. É mais do que eu posso. Então, não pode ser a opção 1. Vamos analisar a segunda opção. Na segunda opção, nós temos apenas dígitos numéricos, né? Nós temos 6 opções de colocar algarismos. Para o primeiro é 10, para o segundo é 10, para o próximo 10, 10, 10. 6 vezes o 10. Posso escrever isso como sendo 10 elevado a 6, não posso? O que é isso? É 1 acompanhado de 6 zeros. Eu tenho 1,
2, 3, 4, 5, 6. Contou 3 e 3. Que número é esse? 1 milhão. Eu quero que seja maior do que 1 milhão. Então, essa opção também não serve pra gente, certo? Vamos olhar a terceira opção que nós temos. A gente tem duas letras, então para a primeira letra eu tenho 26 possibilidades, para a segunda letra também 26 possibilidades. E a gente segue ainda com 4 algarismos. Para cada algarismo são 10 possibilidades, né? Então eu posso representar isso como sendo 10 a quarta. Poxa, é um cálculo difícil de fazer, 26 vezes 26. Tô meio sem tempo. Vamos pensar se a gente fizesse um número mais fácil, 20 vezes 20, certo? 20 vezes 20. Vai ser uma opção que é menor do que essa, então eu posso dizer que nesse caso aqui, a minha resposta vai ser maior do que se eu fizesse 20 ao quadrado vezes 10 à quarta, certo? Só pra gente ter um norte. 20 vezes 20 é 400, então vai ser maior do que o 400 acompanhado de 4 zeros. 1, 2, 3, 4, ó. 4 milhões. 4 milhões supera muito o que a gente precisava. Muito. Se eu fizesse 26, então, ao invés de 20, aí que ia dar um número muito maior que os 4 milhões. Não serve essa possibilidade para mim também. Concorda? Vamos ver a nossa quarta possibilidade. Na quarta possibilidade, nós temos 5 algarismos, não é? 5 algarismos? Bom, 10, 10, 10, 5 vezes? 10 elevado a 5 é basicamente o número 1 acompanhado de 5 zeros. Contou 3, que número é esse? 100 mil, não é? 100 mil é muito menor do que 1 milhão. Não vai dar senha para todo mundo, então, ó, tá fora também. Quinta possibilidade. Se você é um bom observador, você já descobriu que se não foi a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, só pode ser a quinta. Não temos mais uma possibilidade. Não tem como a gente ter errado esses cálculos, né? Então, só pode ser a quinta. Na hora da sua prova, o que você vai fazer? Você vai lá confirmar se é a quinta? Não, não. Tempo é extremamente importante para você. Você já vai lá, por exclusão, você marca que a letra é. Por exclusão, você já pode garantir. A gente tem um tempinho aqui, né? Vamos analisar o que ele está falando na nossa quinta possibilidade. Ele está te dando a opção de colocar 3 letras. Então, eu tenho 26 vezes 26 vezes 26. E a gente ainda completa com 10 e 10, né? Um algarismo e mais um algarismo. Não vou fazer a multiplicação com você nesse momento, tá? Já fiz ela agorinha, pra gente não perder tanto tempo assim, né? Vai ficar um número muito grande. Mas se você multiplicar isso daqui, vai dar 17.576, certinho? E esse número ainda vai ser multiplicado por 10 e por 10, vai ser multiplicado por 100. Então, isso aqui tá dando 17576, acompanhado de 2 zerinhos. Vamos ver que número é esse? 1.757.600. Se enquadra no que a gente queria, não se enquadra? Então, com certeza, a nossa resposta correta é a letra E. Dúvida? Achou essa mais difícil que as outras? Ela não é mais difícil, ela é mais trabalhosa. Demandou um pouquinho mais de tempo dentre as 6 questões que a gente fez hoje, né? Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer para vocês como que as questões de análise combinatória caem na prova do Enem, tá bom? No ano passado foram 2 questões. A gente pode esperar que esse ano vai ter 1 ou 2 também. O que é bom, porque é fácil, né? É uma coisa tranquila e que algumas pessoas têm dúvidas. Você não vai ter. Essa você não vai errar. Para nossa próxima aula, eu estou pensando em trazer questões de probabilidade. Se você tiver alguma outra sugestão para a gente trabalhar, me conta lá no fórum. E se você não escreveu presente lá, corre lá e anota presente para eu saber que você estava acompanhando a aula. Certinho? Tchau, tchau. Semana que vem a gente continua.